Nesse final de semana, nós chegamos a um episódio que traduz a escalada da estupidez, da violência eleitoral, do ódio recíproco político que está existindo no país. Em Foz do Iguaçu, um simpatizante do presidente do Jair Bolsonaro, presidente, um policial federal simpatizante dele, entrou numa festa em que o Lula, o PT, eram homenageados no aniversário de um petista, guarda municipal em Foz do Iguaçu, ameaçou, tinha um bebê no colo, filho no colo, estava com a mulher, saiu, voltou armado e matou o guarda municipal petista. O guarda municipal tinha ido buscar a arma dele, porque se assustou com a primeira ameaça, reagiu e atirou também contra o agressor, o que evitou talvez uma tragédia ainda maior. Ele morreu, aniversariante petista, o agressor ficou gravemente ferido, mas é um episódio de uma estupidez tão grande que é difícil de a gente acreditar que o país chegou a esse ponto, Patrícia. Então, Paulo, não é difícil, né? Desde a semana passada, né, eu venho acompanhando as lives do presidente e desde a semana passada eu coloquei para mim que eu quero seguir o presidente nas suas lives, né? Ele falou, por exemplo, não queremos um novo Capitólio, né, mas vocês sabem o que a gente vai ter que fazer se as urnas não forem corrigidas, né? Eu acho que nesse momento onde a população está armada, né, e há todo um plano para armar, né, a gente precisa se posicionar, Paulo. Então é importante essa reflexão que eu vou fazer agora. Primeiro, a imprensa fala em troca de tiros. Não houve troca de tiros, houve legítima defesa, né? Então, quando alguém entra numa casa ou num salão de uma festa particular para atingir um outro alguém, falando aqui é Bolsonaro, e atinge essa pessoa, e a outra pessoa revida com uma arma, é legítima defesa. Então, o que a delegada ontem falou para o Fantástico, que foi lamentável, que ela chama o assassino de vítima, e aí, mais uma vez, né, cai numa tentação, né, de chamar de vítima, é preocupante quando a gente tem as instituições tentando passar pano no presidente. E eu não estou passando pano no Lula, porque o Lula também não é paz e amor, né? No sábado desse final de semana, o Lula também, num discurso, ele faz uma homenagem ao seu aliado que criminosamente empurrou um rapaz que estava errado, ele estava criticando, mas a crítica, ok, você xinga de um lado, xinga do outro e termina nisso. Ele não, ele foi além. Esse aliado do Lula, que faz parte dos quadros do PT, da diretoria do PT, empurrou esse rapaz, e esse rapaz bateu com a cabeça num caminhão que estava passando e ele ficou em coma por mais de um mês, né? Inclusive, por conta deste ato, esse apoiador do PT ficou preso por 7 meses. E ele fala, o Lula falou, com todas as palavras, injustamente preso porque foi me defender. Então tem chumbo grosso de ambos os lados. O Lulinha não é paz e amor, o Bolsonaro não tem empatia pelas pessoas e o Lula finge ter empatia. O Brasil merecia algo melhor, né? Mas eu vou aqui, eu fiz uma busca de frases que eu acho importante para a gente relembrar, né? Então, assim, a gente teve alguns eventos em menos de um mês, Paulo. O evento do veneno no drone durante um comício do Lula. Bomba de fezes. A gente teve que também atacaram o juiz que prendeu o ex-ministro da Educação, também com fezes, e assassinaram o petista. O presidente da República, por outro lado, ao invés de tentar nas redes sociais acalmar como chefe da nação, falar assim, gente, não é por aí, tá errado. Ele fala, não, precisamos ver, porque também o Lula, não sei o que lá. Ele age como, ao invés de chefe da nação, ele age como chefe de uma facção, que é o que se tornou o bolsonarismo
Da mesma forma que há uma facção dos lulistas, e eu não estou passando pano em ninguém. Nesse caso específico, um absurdo geral, né? Mas a gente não pode falar em troca de tiros, a gente tem que falar como houve realmente, uma legítima defesa, como está no Código Penal, né? Que serve para todos, e não só para bolsonaristas, mas para lulistas também. Os dois estão errados, né? Mas nesse caso específico, o lulista é vítima. Ele estava comemorando com a família dele um bolo com Lula, cada um com seu gosto, né? Lamento como eu lamentaria um bolo do Bolsonaro. E lembrando aqui o histórico, né? O Bolsonaro é feito disso, né? Ele aprovou, por exemplo, a tortura. Então, ele aprovou, e aqui, ele merecia mesmo, pau de arara, sou favorável à tortura, morreram poucos, vamos fuzilar essa petralhada aqui do Acre, tem essa frase também, né? O policial entra, resolve o problema e pode matar 10. Então, a gente tem uma série de falas que o presidente faz isso nas suas lives, incitando as pessoas. Lembrando que, recentemente, numa pesquisa do podcast Opinião, deixou claro que as pessoas armadas hoje no país ultrapassam as Forças Armadas, o contingente das Forças Armadas. E quem são essas pessoas, né? Então, a delegada desse caso foi afastada, parece que foi afastada hoje de manhã por conta das suas falas, né? Dessa retórica bolsonarista de que a vítima houve troca de tiros, não houve, né? E até onde a gente vai parar com isso? Porque a gente está vendo, Paulo, e é uma tragédia anunciada, que enquanto os dois candidatos não mudarem a sua postura, daquele nós contra eles, né, a gente vai ter uma tragédia no Brasil, não vai ser a primeira, vão ser várias, porque agora as pessoas estão armadas. João Vilela. A Patrícia lembrou bem uma questão do nós contra eles, que isso o PT começou a usar de uma forma muito agressiva, infelizmente. Nós temos que ter sensatez, e quando vira fanatismo, seja para qualquer lado, fanatismo é muito ruim. Veja no futebol, o que acontece no futebol. A morte por pessoas, porque estão torcendo por um time, porque outro é a favor. E essa questão na política está ficando cada vez mais grave. E muitos crimes políticos foram cometidos. Eu lembro, 20 anos atrás, mortes que aconteceram por grupos de facções ligadas a partidos políticos, a haters, que hoje é muito comum falar de hater, mas já tinha naquela época, menosprezando quando a ideia era diferente. E essa questão, que foi clara, do nós contra eles, utilizado pelo cidadão lá, que a gente sabe qual que eu não consigo nem falar o nome porque me irrita profundamente, porque ele destruiu o mínimo que nós tínhamos. Nós não tínhamos muita civilidade, mas o mínimo que tinha de respeitar como o outro fala, o que o outro pensa, foi destruído ali. Eu lembro daquela questão da herança maldita do Fernando Henrique. Pode criticar, eu tenho que criticar realmente. Eu também não gostei do governo Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma. Mas a gente viu tudo o que aconteceu. E isso infla a população, isso infla as pessoas para criar certas formas de ideologia que são fanáticas. E todo fanatismo, seja dos shows de rock, que um cara é fanático, comete crimes. Aconteceu com o John Lennon, por exemplo. Lembra? Era um fã do John Lennon que cometeu aquele crime contra o John Lennon. E isso vai acontecendo em vários lugares. Na política, aconteceu em vários lugares do mundo, de assassinatos, uma série de coisas. Mas nada pior que inflar a população e falar, olha, somos nós contra eles. Quem somos nós? Quem são eles? Por que você tem que menosprezar quem pensa diferente de você? É importante, a democracia, ela é baseada na diferença de ideias, não é na igualdade de ideias. Quando todo mundo pensa igual, isso não existe, mas se fosse assim, seria uma ditadura. Quando todo mundo é obrigado a pensar da mesma forma. Esse negócio de atingir parentes, eu vi cada caso nos últimos 20 anos de pessoas que eram amigas de infância, que se separaram por questões de fanatismo político. Da onde tira isso? Eu tenho amigos que são a favor do Lula, tenho amigos que são a favor do Bolsonaro, tenho amigos que são a favor de uma série de políticos, e temos um convívio civilizado. Posso não gostar, posso não... Ou em religiões. Vamos lembrar que a religião
foi um palco, infelizmente, de cruzadas, de guerras, de expulsão, por expulsar pessoas. Os Estados Unidos foi colonizado por pessoas que foram praticamente expulsas da sua terra natal por questões religiosas. A briga que tem na Inglaterra, Irlanda, Inglaterra, os conflitos terroristas que acontecem lá, por questões religiosas. Então, nós temos que chegar num ponto, o que acontece em relação aos muçulmanos, em relação aos cristãos, a briga religiosa, não dá para ter fanatismo. Esse que é meu ponto.